Boa tarde. O Conselho de Ministros aprovou hoje uma proposta de lei que estabelece o regime jurídico aplicável à prevenção da violência doméstica, proteção e assistência às vítimas da violência doméstica. É uma proposta que visa consolidar, na própria lei da violência doméstica, que é um dos instrumentos legais, não o único, um dos instrumentos legais mais importantes para a proteção das vítimas da violência doméstica, visa consolidar, como eu estava a referir, o reforço de mecanismos de proteção da vida e segurança das vítimas, bem como o aprofundamento de medidas de apoio à sua reinserção no meio social e laboral. Algumas destas medidas que hoje o Conselho de Ministros propõe que sejam consolidadas na própria legislação são medidas que já estão a ser postas em prática no terreno, que são opções, orientações de política pública definidas por este Governo nesta legislatura, mas uma vez que a lei é uma lei de 2009, elas não tinham consagração na própria lei. Portanto, eram práticas que estavam a ser desenvolvidas por decisão deste Governo, mas que nós entendemos que devem passar expressamente para a própria lei da violência doméstica, com isso consolidando a operacionalidade dessas mesmas medidas. Há, no entanto, também algumas outras que são de natureza inovatória, nomeadamente a constituição de uma base de dados sobre os crimes de violência doméstica no âmbito das autoridades de segurança, do Ministério da Administração Interna, e, por outro lado, a criação de uma equipa de análise retrospectiva dos crimes de homicídio em violência doméstica, que tem por objetivo, como o próprio nome indicia, juntar um conjunto de entidades que possam estudar de uma forma, digamos, eu ia dizer científica, não sei se pode aplicar este termo, mas em termos de criminalidade acho que sim, que se pode aplicar também este termo, mas possam analisar em profundidade, de uma forma retrospectiva, aqueles que são os episódios de homicídios de violência doméstica, no sentido de poder ajudar no desenho de políticas públicas que sucessivamente possam ir melhorando as cifras dramáticas que continuam a existir no nosso país relativamente aos crimes de homicídio na violência doméstica. O Conselho de Ministros aprovou hoje também uma proposta de lei que define as regras de financiamento das associações humanitárias de bombeiros, os bombeiros voluntários, no continente, e a Sra. Ministra da Administração Interna, que está aqui ao meu lado, de seguida far-vos-á a apresentação da proposta de lei hoje aprovada no Conselho de Ministros e que seguirá para a Assembleia da República. Foi também hoje aprovado no Conselho de Ministros o caderno de encargos de 2 processos de reprivatização, a saber a EMF, Empresa de Manutenção de Equipamento Ferroviário, e a CP Carga. E o Sr. Secretário de Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações far-vos-á de seguida a apresentação destes 2 cadernos de encargos hoje aprovados no Conselho de Ministros para a reprivatização destas 2 empresas. O Conselho de Ministros aprovou também uma proposta de lei sobre o novo regime jurídico da orivesaria e das contrastarias, que disciplina o setor do comércio de artigos metais preciosos e a prestação de serviços pelas contrastarias, regulando atividades profissionais de responsáveis técnicos, ensaiadores, fundidores de metais preciosos e avaliadores de artigos de metais preciosos. Trata-se de adaptar a legislação nacional à Convenção Internacional sobre o Controlo e Marcação de Artigos de Metais Preciosos, no sentido de, modernizando o nosso setor, que é um setor com bastante tradição em pergaminhos em Portugal, possa proporcionar, por um lado, o desenvolvimento sustentável desta atividade e, por outro lado, a crescer na transparência e na capacidade de fiscalização para o combate aos crimes de falsificação e de receptação indevida que nestas áreas, por vezes, são praticados. O Conselho de Ministros aprovou também o regime jurídico de atividade de prestamista, procedendo a uma revisão com o objetivo de conferir maior equidade e justiça na relação entre o mutuante e o mutuário, dando concretização, de resto, a recomendações aprovadas na Assembleia da República. Elimina-se, por um lado, a possibilidade de venda dos bens dados em penhor através de proposta em carta fechada,
porque esta é uma prática que se revela uma modalidade muito pouco transparente e, portanto, suscetível de algumas atividades menos lícitas, e, por outro lado, também aproveita-se para se proceder à simplificação de formalidades administrativas e retirada de custos de contexto aplicáveis a esta atividade económica. Foi também aprovada hoje no Conselho de Ministros a transposição de 4 diretivas da União Europeia, abrangendo o regime jurídico do Fundo de Pensões, o Código dos Valores Mobiliários, em matéria de prospectos a publicar em caso de ofertas públicas de valores mobiliários, o regime geral de organismos de investimento coletivo, no âmbito da prestação das atividades transfronteiriças dos gestores de organismos de investimento alternativos. Trata-se de diretivas comunitárias, de natureza fundamentalmente técnica, mas que têm por escopo essencial a crescer em termos de controle e de fiscalização deste tipo de atividades. O Conselho de Ministros aprovou também a adoção das medidas necessárias à aplicação do Regulamento da União Europeia relativo ao regime de controle das exportações, transferências, corretagens dos chamados produtos de dupla utilização. Os produtos de dupla utilização são os produtos que têm uma utilização simultaneamente para uso militar, mas também podem ter para uso civil, para usos civis. Para vos dar um exemplo, podemos estar a falar aqui de GPS, que tanto podem ser utilizados em armamento como utilizados para fins civis. Alguns explosivos também, como por exemplo a dinamite e outros tipos de explosivos que, obviamente, também são equipamentos, são produtos que podem ter uma dupla utilização, neste sentido, poderem ser utilizados em equipamentos militares, mas também terem uso na atividade civil, na atividade económica. Este regulamento o que visa é, obviamente, controlar de uma forma mais apertada a proliferação da circulação e da exportação deste tipo de equipamentos para assegurar uma rastreabilidade dos mesmos, para com isso prevenir usos indevidos deste tipo de materiais. O Conselho de Ministros aprovou também as regras a que obedece a Constituição e funcionamento dos Centros de Formação da Associação de Escolas, regulando o seu estatuto, as suas competências, a sua Constituição e o seu funcionamento. Estes centros de formação de associação de escolas são as unidades que levam a cabo a chamada formação contínua, seja de docentes, seja de pessoal não docente, nos vários agrupamentos de escola pelo país inteiro. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que procede à configuração do sistema de ensino não superior de matriz militar, definindo atribuições e competências da estrutura orgânica da direção de educação que existe no ramo do Exército, bem como a aprovação do Estatuto dos Estabelecimentos Militares de Ensino Não Superior do Exército. Como sabem, estamos aqui a falar fundamentalmente de 3 estabelecimentos: o Colégio Militar, os Pupilos do Exército e o Instituto de Odivelas. E, de acordo com aquela que é a reforma da Defesa 2020, a reforma também atingiu esta área da educação militar, de ensino não superior, e este diploma vem definir exatamente os estatutos e as competências desta direção de educação no ramo do Exército. O Conselho de Ministros aprovou também uma alteração ao diploma que regula a elaboração e a implementação dos planos de ordenamento da orla costeira, estabelecendo o regime sancionatório aplicável às infrações aí praticadas. Trata-se de um diploma que fundamentalmente define com maior clareza, face às alterações que, entretanto, ocorreram na orgânica da própria administração, as competências, que são competências de várias entidades, desde logo competências da Associação Portuguesa do Ambiente, da APA, competências também das autoridades, da Autoridade Marítima Nacional e da Polícia Marítima, uma vez que estamos a falar da orla costeira e, portanto, das zonas de domínio público marítimo, competências também da chamada Administração Marítima não militar, portanto, do Ministério do Mar, a Direção-Geral de Recursos Marítimos, e, por outro lado, também, obviamente, as autarquias locais, que tenham zonas ribeirinhas, bem como as autoridades policiais que atuem nestas zonas. O Conselho de Ministros aprovou ainda também uma alteração ao regime jurídico de conservação, fomento e exploração de recursos cinegéticos, chamada Lei da Caça, com vista à gestão sustentável da própria caça, bem como aos princípios reguladores dessa atividade. Trata-se de um diploma que, fundamentalmente, visa a agilização e simplificação administrativa de procedimentos, bem como a digitalização, nomeadamente das licenças de caçador e das licenças de caça com arma de fogo. Como sabem, são duas realidades
que hoje em dia carecem de licença e com este diploma passam a carecer de uma licença única, com isso simplificando administrativamente os procedimentos para esse tipo de licenciamento. Em paralelo, aproveita-se também nesta legislação para, cumprindo objetivos que são objetivos ambientais e partilhados a nível da União Europeia, promover medidas no sentido de uma adequada proteção das chamadas zonas úmidas, das aves aquáticas, zonas de migração, em que Portugal tem de resto uma riqueza bastante significativa. O Conselho de Ministros aprovou também uma alteração ao diploma que cria a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, bem como ao diploma que cria um conjunto de unidades de equipas de cuidados continuados integrados de saúde mental. Existia até agora em Portugal 3 redes de cuidados continuados. A rede de cuidados continuados integrados, a rede de cuidados integrados de saúde mental, bem como a rede de cuidados paliativos, que de resto decorre de uma aprovação de uma legislação na Assembleia, a Lei dos Cuidados Paliativos. O que este diploma vem fazer é harmonizar o funcionamento dessas 3 redes, integrando os cuidados integrados de saúde mental dentro da rede de cuidados integrados geral e harmonizando a articulação entre esta rede e a rede de cuidados paliativos que decorre da lei aprovada na Assembleia da República. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros uma alteração à composição da delegação nacional no Comitê das Regiões. Como sabem, é um órgão que funciona junto das instâncias europeias. Esta alteração decorre a pedidos da Associação Nacional de Municípios e do Governo Regional da Madeira, no caso da Associação Nacional de Municípios, para substituição do Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, face à renúncia ao cargo pelo Dr. António Costa, que será substituído pelo atual Presidente, novo Presidente da Câmara Municipal, o Dr. Fernando Medina. No caso da região autónoma da Madeira, trata-se também, na sequência da tomada de posse do novo Governo Regional, a substituição dos anteriores representantes no Comitê das Regiões por parte da região autónoma da Madeira, que agora passarão a ser o Dr. Miguel Albuquerque e o Dr. Sérgio Marques. O Conselho de Ministros aprovou também, para o corrente ano, a distribuição das indenizações compensatórias a atribuir às empresas do Estado. Foi distribuído aos senhores jornalistas os anexos com a lista a tabela das indenizações compensatórias distribuídas por empresas, também com um cotejo relativo à comparabilidade ao longo da presente legislatura, sendo de assinalar que, no caso das indenizações compensatórias contratualizadas, a alteração ao longo desta legislatura baixou de 176 milhões de euros para cerca de 75 milhões de euros e, no caso das indenizações compensatórias a empresas sem contrato relativo às indenizações compensatórias, baixou de 2012 para 2015 de cerca de 208 milhões de euros para pouco mais de 66 milhões de euros. O Conselho de Ministros aprovou também uma resolução que autoriza o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a celebrar contratos relativos à Convenção EUMETSAT. Como sabem, trata-se de um satélite europeu que é extraordinariamente útil para todos os programas de controle meteorológico, desde logo, bem como com relevância bastante significativa, quer para a agricultura, quer para a pesca. A contribuição portuguesa estende-se a cerca de 77 milhões de euros ao longo de 20 anos. 20 anos porquê? Porque se trata da vida útil do satélite. Estes satélites têm uma vida útil de 20 anos e, por adesão à Convenção, os países-membros devem programar, e de acordo com a Lei dos Compromissos, isso deve ser imediatamente inscrito no ano da assunção do compromisso, devem programar toda a sua comparticipação ao longo do período de vigência desta Convenção, que neste caso coincide com o período de vida útil do satélite. Estes 77 milhões, naturalmente, que são distribuídos ao longo dos 20 anos, não são para despender imediatamente no ano 2015. São cotas que são pagas anualmente para a nossa participação nestes programas do EUMETSAT. O Conselho de Ministros aprovou também hoje a nomeação de um vogal executivo para a Administração Central do Sistema de Saúde, um cargo que estava vago e que se trata, peço desculpa, do Dr. Margalhau Nunes, Luís Margalhau Nunes, com parecer naturalmente favorável da CRESAP.
O Conselho de Ministros, por último, aprovou também uma pequena alteração à Lei Orgânica do 19º Governo Constitucional, na sequência da exoneração do Sr. Sá Estado Adjunto da Ministra da Administração Interna, permitindo que, não havendo uma nova nomeação de um Secretário de Estado Adjunto, permitindo que haja um reforço dos recursos por parte do Gabinete da Sra. Ministra, que evoca para si as competências que estavam anteriormente a ser exercidas pelo Gabinete, por esta Secretaria de Estado. Eu peço então à Sra. Ministra da Administração Interna que vos faça a apresentação da proposta de lei hoje aprovada pelo Governo relativamente ao financiamento das associações de bombeiros voluntários. Muito boa tarde. Quero começar por destacar como as associações humanitárias de bombeiros voluntários são um pilar essencial do Sistema Nacional de Proteção Civil e que assenta no voluntariado e no espírito de solidariedade e de entreajuda entre os cidadãos, sendo o caso único no panorama internacional. Como é sabido, a essencialidade da atividade dos corpos de bombeiros traduz-se atualmente, entre outros aspectos, no apoio financeiro do Estado através de um programa permanente de cooperação, PPC. Este PPC teve origem num conjunto de apoios e subsídios avulsos, definidos através de despachos e protocolos, que foram ao longo do tempo consubstanciando as responsabilidades do Estado nesta matéria. Esta proposta de lei permitirá agora um financiamento assente em novas regras, mais transparentes e de modo a espelhar a operacionalidade efetiva dos corpos de bombeiros, de uma forma estável e previsível, permitindo um melhor planeamento da sua atividade, bem como dos investimentos necessários para a melhoria contínua da capacidade operacional dos bombeiros voluntários. Quanto à principal alteração ao financiamento existente, ele traduz-se na concretização de um modelo de financiamento assente em critérios claros, objetivos, baseados essencialmente no risco e no desempenho dos corpos de bombeiros. É um passo decisivo para se alcançar o objetivo de sustentabilidade financeira das associações humanitárias de bombeiros, para se alcançar a estabilidade e previsibilidade das suas receitas, o fomento da melhoria contínua da sua capacidade operacional e a transparência na atribuição do financiamento público. A aprovação desta proposta de lei no Parlamento representará um aumento do montante global a distribuir em 2015, que corresponde a um aumento de 12% em relação a 2014. Obrigado, Sra. Ministra. Eu peço então ao Sr. Sá Estado das Infraestruturas, Transportes e Comunicações para vos apresentar os cadernos de encargo hoje aprovados relativamente às reprivatizações da EMF e da CP Carga. Muito obrigado, Sr. Ministro. Boa tarde a todos. Muito rapidamente, eu apresentarei os dois cadernos de encargos em simultâneo, porque eles têm muitas características de semelhança. Bom, a resolução aprovou esse mesmo caderno de encargos, aprova ainda as condições da oferta a trabalhadores, as condições mais importantes, delega na Sra. Ministra de Estado e das Finanças, com faculdade de subdelegação na Secretária de Estado do Tesouro, os poderes para praticar os atos de execução desta privatização e refere também, como sempre, que o Governo colocará à disposição do Tribunal de Contas e no aplicável à CMVM toda a documentação relativa ao processo em nome da transparência do mesmo. Relativamente ao caderno de encargos, eu permitia-me destacar os seguintes elementos. Em primeiro lugar, os critérios de seleção.
são praticamente comuns no caso das duas empresas. Como o primeiro critério de natureza qualitativa tem a ver com a qualidade, robustez e credibilidade do projeto estratégico, quer para a ACP Carga, quer para a EMF, o reforço da sua competitividade e desenvolvimento da atividade no país e no estrangeiro, o valor apresentado para a aquisição das ações, o compromisso no reforço da capacidade económico-financeira e estrutura de capital de ambas as empresas, conhecimento e experiência técnica e de gestão demonstrados pelos proponentes, a ausência de condicionantes jurídicas, laborais e económico-financeiras, idoneidade e capacidade financeira como requisito essencial e também o compromisso de manter a localização da sede e direção da empresa por um período mínimo de 3 anos, que é também o período de indisponibilidade das ações, ou seja, o proponente que vier a adquirir essas ações não as pode vender antes deste período mínimo de 3 anos e sempre nos períodos posteriores sujeito à aprovação por parte do Estado. Relativamente à oferta a trabalhadores, nos dois casos este processo compreende oferta pública de venda de até 5% do capital. O lançamento será posterior à venda, mas no momento a fixar em resolução do Conselho de Ministros própria. Também em ambos os casos, a oferta destina-se a trabalhadores com vínculo em ambas as empresas há mais de 3 anos e que se encontrem presentemente ao serviço e prevê-se para esta tranche um período de indisponibilidade de ações de 90 dias. Por fim, e ficando obviamente à disposição para questões adicionais, dizia que em nome do reforço dos mecanismos de controle e transparência será para cada um destes casos nomeada uma comissão de acompanhamento, como tem sido prática em todas as privatizações conduzidas por este Governo. Muito obrigado. Há um valor base definido. Eu sei que é prática o Governo não anunciar qual é o valor base, mas gostaria de perguntar se para a CP Carga e para a IMF, uma vez mais, a resposta vai ser que elas vão valer o quanto derem por elas. Já agora saber como é que vê a declaração de António Costa, de que anunciou ontem o líder do principal partido da oposição, que acaba de anunciar que lutará com todas as suas forças para evitar a todo o custo a privatização da TAP, o que significa que, em termos de mercado, poderá ou não desvalorizar o seu valor e as ofertas que venham a ser feitas por ela numa altura muitíssimo sensível da privatização. Já agora gostaria de saber, Sr. Ministro Marcos Guedes, falou em lista para a violência doméstica, estamos a falar de lista de agressores, lista de vítimas, não se conseguiu perceber exatamente o que é. A base de dados, sim, lista era a outra. A base de dados, já agora se pudesse esclarecer, obrigada. Muito obrigado pelas questões. Relativamente ao valor base, nós guiamo-nos do ponto de vista de condução destes processos pelo valor das avaliações independentes, que são sempre disponibilizadas por entidades contratadas para o efeito, neste caso pela CP, relativamente quer à AMF, quer à CP Carga. Mas já que me fez aquela observação, deixe-me clarificar o sentido dessa frase. Nós temos esse valor de referência em termos de avaliações, mas julgo que ninguém discordará da afirmação que só saberemos o valor de venda dessa empresa no dia em que houver propostas. E, portanto, as empresas valem, do ponto de vista de propostas, aquilo que estiverem os proponentes disponíveis a oferecer. Mas já houve casos, como sabe, em que, apesar de a oferta do ponto de vista quantitativo ser uma oferta considerada porventura adequada, nós não concluímos um processo de privatização, porque as condições dessa mesma oferta não estavam preenchidas. Falo do processo de 2012 relativo à TAP. Ou seja, há várias condicionantes que levam a que um processo de privatização se conclua. Nós, neste caso, temos avaliações independentes, mas que, por uma questão de reserva de valor negocial para o Estado, não divulgamos por hora. Toda essa documentação será, como eu disse, não só conhecida pela Comissão de Acompanhamento no momento da sua nomeação, mas também remetida às entidades competentes, nomeadamente o Tribunal de Contas. Relativamente ao processo de privatização da TAP e as declarações do Dr. António Costa, é conhecida a posição do Partido Socialista de oposição face a este modelo de privatização. Mas eu julgo que devemos extrair dessa declaração o mais importante dela, não a oposição ao modelo,
ou porventura uma outra ação, mas sim o facto de o Partido Socialista também ver com bons olhos uma privatização noutros moldes, noutro modelo da TAP. E aí nós, de facto, convergimos com o Partido Socialista. Achamos que é muito importante que a TAP tenha capital privado. A nossa opinião é que o modelo proposto pelo Partido Socialista é impossível de materializar, não só porque não é possível fazer um aumento de capital em bolsa de uma empresa que tem capital próprio negativo, há uma impossibilidade técnica, mas depois também há uma impossibilidade formal, ou se quiser, de montante. Uma empresa que tem capital próprio negativo, fazendo o aumento de capital, não gera recursos suficientes para a capitalização que nós necessitamos e que o Governo aí tem dito sim, que espera um valor mínimo de 300 milhões de euros. Ora, é impossível fazer isto em mercado de capitais e, portanto, nós seguimos a nossa estratégia não com teimosia, mas com a determinação de quem considera absolutamente essencial a entrada desse capital para a sobrevivência da companhia. A TAP, como sabem os senhores jornalistas, e julgo que agora todos os portugueses, a TAP opera num mercado altamente concorrencial com armas mais limitadas do que os seus principais concorrentes. Não tem acesso a capital. Todas as companhias de bandeira europeias têm capital privado, todas as companhias de low cost europeias têm capital privado, exceto a TAP. E nós, enquanto Governo, seríamos irresponsáveis, sim, se mantivéssemos esta impossibilidade de a TAP concorrer com as entidades com quem concorre todos os dias no mercado, a quem tem de conquistar clientes todos os dias no mercado, com armas diferentes daquelas que eles têm, nomeadamente no acesso a capital. É com essa determinação que nós temos prosseguido o processo de privatização nos moldes que todos conhecem. Muito obrigado. Senhor, mas não esclareceu só uma das questões. Essa empresa pode, se não complica a privatização, o facto de haver um partido que poderá vir a ser governo, que está disposto a montar pelo menos esta estratégia nos moldes em que está a ser feita. Se isso não desincentiva os interessados. Com a licença do Sr. Ministro da Presidência, complementaria então dizendo o seguinte: as regras do processo de privatização são conhecidas há muito. Quer no diploma legal, quer no caderno de encargos, estão definidas os termos e as condições desse processo, nomeadamente que no dia 15, data que foi fixada por despacho da Sra. Ministra das Finanças, haverá a entrega de propostas vinculativas, depois a assinatura de um contrato de promessa de compra e venda de ações, que tem condições que, uma vez cumpridas, se transforma numa venda efetiva de ações. Da nossa parte, faremos o que nos compete. Criaremos condições para que a companhia aérea possa concorrer no mercado, conquistar clientes no mercado, crescer no mercado com as mesmas armas de todos os outros. E, por isso, julgo que, desse ponto de vista, não há mais nada que nós devamos ou que eu possa comentar relativamente às intenções ou eventuais intenções. Nós temos de fazer aquilo que nos compete. Que a TAP cresça e criar condições para esse crescimento. Muito obrigado. Se me permite, antes de responder à sua pergunta, só acrescentar um ponto. O Partido Socialista tem opiniões diferentes relativamente à TAP quando está no poder e quando está na oposição. E, portanto, a única leitura natural que se deve fazer dessa matéria é que, quando está na oposição, está mais vocacionado para os interesses eleitorais, que entende dever perseguir, do que para os interesses verdadeiros da empresa. Porque, quando está no poder e tem responsabilidades e teve responsabilidades de governo, tomou opções claramente diferentes relativamente à privatização da TAP. Quanto à questão que me coloca sobre a base de dados da violência doméstica. Não se trata de nenhuma lista, trata-se de uma base de dados apenas para tratamento e consulta por parte das autoridades judiciais e das autoridades policiais e para tratamentos para fins estatísticos, nomeadamente no relatório de segurança interna. Como sabe, tem havido, ao longo dos últimos anos, uma persistência terrível de cifras de homicídios em violência doméstica, uma persistência de cifras que são dramáticas, que rondam normalmente entre os 35 e os 40 e poucos homicídios por ano, o que é tremendo, e isto vem assim desde 2007, 2008, consultando as cifras anuais. Convém, no entanto, saber distinguir dentro desse conjunto de homicídios
as causas e os factos para se poder depois atuar também em termos de políticas públicas. Esta base de dados pretende, mais do que as meras estatísticas que saem atualmente, anualmente no relatório, no RASI, no Relatório Anual de Segurança Interna, poder permitir uma base de dados própria para este fenómeno, obviamente só para consulta por parte das autoridades, mas que permita um conhecimento mais adequado deste fenómeno para se poder sobre ele atuar. As consultas de natureza estatística, obviamente, são sem qualquer referência pessoal, como é evidente. É apenas em termos da tipologia do crime e das circunstâncias do crime. Não terá, portanto, qualquer tipo de dados pessoais, porque para o efeito que se pretende em termos de desenho de políticas públicas não é minimamente interessante esse aspecto, o lado pessoal, digamos, do criminoso e da vítima. São outro tipo de circunstâncias que relevam para efeito destas bases de dados. Boa tarde, Srs. Ministros. Filipa Crespo Ramos, da SIC. Queria fazer uma pergunta ao Sr. Secretário de Estado dos Transportes. A SIC sabe que Germán Efromovich está em Lisboa e há indicação de que será recebido pelo senhor ainda esta tarde. Queria saber se, de facto, Efromovich está de novo interessado em comprar, se desta vez vai apresentar as garantias que não apresentou da outra vez e se esta greve na TAP de 10 dias pode, de alguma forma, afugentar também interessados. Segunda pergunta para o Ministro Marcos Guedes. António Costa, ontem na TVI, disse que vai mexer nos escalões de IRS para os baixar, portanto vai mudar todo o desenho que está atualmente em vigor. Ontem Pedro Passos Coelho foi muito crítico em relação ao PS no seu discurso das comemorações dos 40 anos do PSD, mas não falou especificamente disto. Portanto, queria pedir uma reação oficial do Governo a estas medidas anunciadas ontem pelo Secretário-Geral do PS. Obrigada. Olha, começo eu por responder, porque a minha resposta é mais rápida, com certeza, imagino eu, embora a outra também pareça que deva ser, mas dizendo-lhe apenas que as questões da propaganda eleitoral são para o espaço partidário, não são para o Governo. E, portanto, eu deixava este tipo de matérias e de debate para o foro partidário, não tem que ver com o Governo. Acha que é execuível mudar de facto? Como lhe disse, o Governo não participa no debate partidário. O Governo governa o país e trata de resolver os problemas do país. O debate partidário é seguido e prosseguido pelos partidos políticos. Muito obrigado pelas questões. De facto, neste caso em particular, a SIC tem claramente bastante mais informação do que eu. E explico porquê. Eu não sabia que o Sr. Germán Efromovich estava em Lisboa, e por isso, mas se me diz que está, eu acredito. Mas não tem, nunca teve, não manifestou qualquer vontade ou interesse em reunir comigo ou com qualquer outro membro do Governo. Isso eu queria deixar muito claro. As reuniões que são organizadas com potenciais candidatos obedecem a regras muito estritas no momento em que um processo de privatização ocorre. Isto é, são dados momentos no tempo e todos os candidatos sabem quando são esses momentos no tempo em que podem reunir, seja com representantes da parte pública e com os assessores financeiros, seja com membros do Governo, se assim o entenderem. E por isso essa informação é disponibilizada com antecedência. E por isso nunca houve qualquer pedido ou qualquer reunião agendada comigo e, enfim, estando o Sr. Germán Efromovich em Lisboa, estará certamente a tratar de matérias que só ele pode explicar. Relativamente à possibilidade de ele apresentar proposta, veremos no dia 15 de maio, é sempre para esse dia que nós temos estado a remeter as eventuais propostas ou o impacto que a greve tenha nas eventuais propostas, mas eu, a propósito da greve e da pergunta que me faz, gostava de fazer duas observações adicionais. A primeira para dizer que estamos no 7º dia de um longo período de 10 dias de greve. No início deste período, a direção sindical antevia que no 7º dia de greve não haveria pilotos suficientes para que os serviços mínimos fossem cumpridos. Ora, eu estou em condições de avançar os números que a própria TAP tem já recolhidos. Hoje é o dia de maior percentagem de voos efetuados de toda a greve. Estamos a falar de 85% de voos efetuados por parte da TAP. Como sabem, a média até aqui tem rondado os 70% de voos
E, portanto, ao contrário daquela que era a expectativa da direção sindical, nós estamos com uma resposta por parte de profissionais de excelência, como são os pilotos, que engrandecem não apenas a sua própria profissão, engrandecem a sua relação com a empresa, mas, sobretudo, engrandecem a sua relação com o país. É o país que tem pedido aos pilotos que voem todos os dias e que minimizem o impacto que esta greve tem na empresa e que tem muito impacto. Como sabem, ontem o Sr. Ministro da Economia atualizou os valores de impacto da greve, eles são muito preocupantes, colocam a empresa numa situação ainda mais difícil, ela que já não vinha de uma situação fácil, colocam-na ainda numa situação mais difícil e temos, por isso, todos de remar no mesmo sentido, quer isto dizer, de garantir condições para que a TAP prossiga a sua missão fundamental, que é servir os clientes. Muito obrigado. Secretário de Estado, mas não respondeu à minha pergunta. Eu perguntei se o facto de estarmos perante uma greve de 10 dias não pode afugentar potenciais candidatos à compra da TAP. E estamos também perante uma possível nova greve. Portanto, não é um cenário muito positivo. Eu gostava de acrescentar qualquer coisa àquilo que foi dito. Relativamente a se afugenta ou não afugenta os potenciais candidatos, isso é matéria que terá que perguntar aos candidatos, como calcula, porque não é o Governo que o está a afugentar. E, portanto, isso depende, é uma pergunta demasiado subjetiva para poder ser respondida de uma forma clara, objetiva, por parte do Governo. O que eu posso complementar aquilo que foi dito pelo Sr. Secretário de Estado é que, obviamente, que independentemente da desobediência grande que está a haver por parte dos pilotos ao decretar da greve por parte da direção do sindicato e que é constatada por estes números, a verdade é que o dano reputacional à empresa é tremendo. Os voos têm vindo a realizar-se com estas taxas que foram referidas, porque há essa desobediência da parte dos pilotos relativamente à deliberação da direção do seu sindicato, mas o cancelamento de viagens, os voos não andam com uma taxa de ocupação igual à que andariam nesta época do ano se não houvesse esta atitude irresponsável por parte do sindicato, que naturalmente coloca o cidadão comum que quer viajar numa situação de incerteza tal que o leva, podendo, a alterar rapidamente a sua intenção de viagem para outra companhia. Com isso, afetando de uma forma tremenda o chamado dano reputacional para a própria companhia. E esses danos são os danos que já foram referidos pelo Sr. Secretário de Estado, que ontem mesmo o Sr. Ministro da Economia teve a oportunidade de divulgar em termos concretos e de, mais uma vez, chamar a atenção para a irresponsabilidade que está envolvida em toda esta ação por parte da direção do sindicato. Quanto à questão que coloca dessa eventual ainda nova ameaça por parte da direção do sindicato, eu o que gostava de dizer é que isso só revela um profundo desrespeito por parte da direção do sindicato para com os portugueses, para com Portugal, para com a empresa e para com setores muito importantes da economia nacional. Perguntava se o Governo pondera que também esteja, entre aspas, a desobedecer aos anseios de alguns portugueses, quando não avança para, por exemplo, uma requisição civil, porque ainda outro dia li a declarações de Jorge Miranda, constitucionalista, que dizia que isto é grave e que se devia avançar de imediato para a requisição civil. Eu não vou comentar posições nem declarações do professor Jorge Miranda, nem de outras pessoas. Lembrar-lhe apenas... Lembrar-lhe... Pergunto-lhe porque é que agora não se coloca o mesmo cenário. Se me permitir responder à primeira pergunta, pode ser que depois não tenha necessidade de fazer uma segunda pergunta. Agora, a única coisa, portanto, que eu lhe vou lembrar é que a requisição civil é uma situação de exceção. É uma situação excepcional e que não deve ser utilizada num Estado de Direito democrático, e este Governo, que é respeitador da Constituição e das leis da República e, acima de tudo, respeitador dos direitos fundamentais, o direito à greve é um direito fundamental, não pode e não deve ser utilizado apenas para pôr em causa o direito à greve.
A situação excepcional que foi vivida no período de Natal e do final do ano foi justificada e fundamentada pelo Governo na sua resolução a decretar a requisição civil exatamente com essa excepcionalidade. Com essa excepcionalidade. Não se pode, portanto, banalizar a utilização da requisição civil apenas para fazer frente, porque não se concorda com o exercício do direito à greve. Relembro-lhe, por exemplo, também que este Governo teve exatamente o mesmo tipo de respeito quando, por um período ainda mais largo, tivemos greves nos portos, da parte dos estivadores, com danos também muito sérios para a economia nacional, e o Governo manteve-se respeitando o exercício desse direito à greve. A requisição civil, repito, não é um instrumento para combater as greves, é um instrumento de exceção para situações de exceção. E até ao momento o Governo não considerou, não esteve na análise do Governo, não esteve em cima da mesa do Conselho de Ministros qualquer proposta de requisição civil por causa da atual greve da TAP. Então, há um plano B, Sr. Ministro, pergunto-lhe, porque sublinhar só o ato de irresponsabilidade, para utilizar a vossa expressão e ainda ontem do Sr. Ministro da Economia, há um plano B, para além dessa vossa postura? Vem aí o 10º dia e pode vir o 15º dia. Eu não percebi qual é o plano B do Governo. Se está aberto ainda a negociações, o sindicato diz que não há negociação. Não vale a pena ter essa obsessão. Acham sempre os senhores jornalistas que o Governo tem sempre um plano B, um plano C, um plano D e por aí fora. Eu já disse que não. O Governo não esteve em cima da mesa nenhuma proposta para considerar a requisição civil no caso da greve da TAP. Sr. Ministro, mas peço desculpa. Se não está em cima da mesa uma requisição civil, a minha pergunta é: o Governo vai ficar apenas pelos apelos? Não vai fazer rigorosamente mais nada senão todos os dias atualizar o número dos prejuízos e continuar a fazer apelos para que os pilotos não adiram a esta greve? Vamos estar ad eternum nisto? Não é ad eternum. Nós estamos no 7º dia de greve, a greve tem 10 dias. Tem havido uma atitude da parte dos pilotos, que já foi aqui referida, e que é contabilizável. Os senhores jornalistas conhecem essa contabilidade. Eu acho que não vale a pena tentarem colocar em cima do Governo a responsabilidade por esta greve. A responsabilidade por esta greve é do sindicato de pilotos, não é da responsabilidade do Governo. Não vale a pena tentarem inverter os dados da equação. O Governo respeita, tudo fez e tudo continuará a fazer, tudo fez no período antes da greve, de tentar a negociação possível, chamando à razão aquilo que era uma atitude, do nosso ponto de vista, desde o primeiro momento, pouco responsável, para não dizer outra coisa, por parte do sindicato, da direção do Sindicato de Pilotos de Aviação Civil. De resto, desrespeitando aquilo que tinha sido um acordo por eles próprios firmado, ao lado de outros sindicatos, com a administração da empresa e com o Governo, quando do período de convulsão social no final do ano passado. Não foi bem sucedido nesse seu objetivo e nesses seus esforços. Continuamos a apelar, a partir do momento em que a greve se iniciou, a apelar à responsabilidade da parte dos pilotos, que, independentemente da decisão da direção do seu sindicato, pudessem desobedecer a essas orientações em nome do interesse da empresa, em nome do interesse nacional. Isto tem vindo a ocorrer em parte e não tem vindo a ocorrer noutra parte. De qualquer maneira, vivemos numa sociedade democrática em que o direito à greve é um direito fundamental e o Governo é respeitador desse direito fundamental. O Sr. Sá Estado para complementar algumas matérias sobre a questão da greve. Muito obrigado, Sr. Ministro. Duas notas em adição. A primeira, para que não especulemos sobre o eventual impacto que esta greve tem nas propostas, nós saberemos isso já daqui a muito pouco tempo. É no dia 15. A especulação anterior, seja da nossa parte, que não a faremos, seja de terceiras entidades, é prejudicial para a boa condução do processo. No dia 15 saberemos se, de facto, face àqueles que se perfilavam como potenciais candidatos, há ou não um impacto, seja no número de candidatos, seja no valor. Falta um pouco mais de 8 dias. Vamos aguardar, então, pelo dia 15. Segundo aspecto muito importante, recordar o que esteve em cima da mesa da negociação em dezembro. Veja que nós estamos a falar de trabalhadores que estão protegidos por um acordo que garante a todos os trabalhadores da companhia que não haverá, pelo menos durante 30 meses,
despedimentos coletivos e garanta aos trabalhadores afetos aos sindicatos ou das funções dos sindicatos que assinaram connosco o acordo, que o acordo de empresa, ou seja, que a proteção das relações, o estabelecimento das relações entre a entidade empregadora e os trabalhadores tem uma sobrevigência, por isso sobrevivem para lá da privatização pelo menos mais 3 anos. Eu queria fazer uma pergunta à direção sindical e uma reflexão que faço em voz alta com todos os portugueses. Quais são os portugueses que têm estas condições na sua relação laboral? Muito poucos. Ora, de que se queixam então os dirigentes sindicais do Sindicato dos Pilotos que livremente aceitaram este acordo e depois o decidiram violar? Se arrependeram de o assinar, devem dizê-lo claramente. Se esperam que o Estado entregue 20% do capital da TAP a esses pilotos, ou a essa direção sindical e aos pilotos que beneficiariam desses 20%, esquecendo todos os outros trabalhadores da empresa, esquecendo sobretudo os 10 milhões de portugueses representados pelo Governo nesta alienação, eles sabem desde o início que essa é uma condição impossível. Daí que falar em negociação parece uma conversa surda, porque o sindicato diz, o Governo sabe as nossas condições, a bola está do lado do Governo. E o Governo responde, bom, mas as condições que são colocadas pelos sindicatos foram em dezembro consideradas, estas condições, como impossíveis. E ainda assim os sindicatos aceitaram assinar o acordo. Esta matéria dos 20% do capital não é nova, não surge agora. Foi discutida em dezembro. E foi dito por nós em dezembro que era impossível de concretizar. Ora, de duas uma, ou o acordo foi assinado já com a intenção de não ser cumprido pela direção sindical, ou há uma alteração de estratégia dessa mesma direção sindical. O Governo manteve-se com uma única palavra que tem mantido desde essa altura. Cumprimos o acordo, vertemos as condições desse acordo no caderno de encargos. Esse acordo faz parte dos documentos que são conhecidos dos potenciais candidatos. É um acordo a que eles estão obrigados, estão vinculados ao seu cumprimento nos termos das condições gerais da privatização, daí que não há dúvidas sobre a boa vontade e a intenção de cumprimento por parte do Governo. Daí que está desde o início, desde o decretamento desta greve a 15 de abril, ou substancialmente por volta de 15 de abril, e todos os dias posteriores, está na mão do sindicato desconvocar uma greve que é desproporcional e que tem reivindicações que são impossíveis, nem que seja do ponto de vista legal e constitucional, como aliás a Procuradoria-Geral da República, o seu Conselho Consultivo já disse, são impossíveis de atender. Mas vamos manter-nos focados no tal plano A, como dizia o Sr. Ministro da Presidência, que é que esta privatização tenha sucesso, que no dia 15 haja propostas e que a TAP deixe de ser aquela empresa de exceção no universo europeu e que tenha as mesmas armas de capital para concorrer com os seus pares europeus. Faço só mais uma pergunta. Eu não sei se teve a oportunidade de assistir ao vídeo que o SPAC divulgou ontem publicamente. A dada altura, eu que sou leiga na matéria, chamou-me a atenção esta parte. O sindicato diz que há uma cláusula específica que prevê as ditas penalizações para o caso de incumprimento do comprador, neste caso da TAP, de incumprimento dos tais 30 meses, que o senhor citava sem despedimentos coletivos, 36 de manutenção dos acordos da empresa. Quais são as penalizações para quem comprar a TAP e não cumprir com isto que está aqui? Essa dita cláusula desapareceu mesmo? Tem algum fundamento isto que diz o SPAC? Veja que a condição dos 30 meses e todos os outros termos do acordo fazem parte do caderno de encargos. O que é que eu quero dizer com isto? O caderno de encargos é um documento obrigatório. Não há condições que podem ser cumpridas e outras não. Aliás, foi a exigência do caderno de encargos que em 2012 nos fez levar à não conclusão do processo de privatização. Eu recordo a senhora jornalista e todos os que nos ouvem que todas as entidades disseram que o caderno de encargos era, porventura, demasiado exigente. Ninguém ousou dizer que o caderno de encargos aprovado pelo Governo era simpático para os compradores. Disseram, aliás, muitos que era impossível encontrar compradores
com as exigências que estavam previstas em matéria laboral e em matéria estratégica, nomeadamente a manutenção do hub em Lisboa e todos os outros compromissos de capitalização de rotas e de ligações, que era impossível encontrar compradores. Ora, nós não podemos cair nesta tentação de seguir sempre a reboque do último argumento. Aqueles que diziam que no passado o caderno de encargos era muitíssimo exigente, têm razão, e, portanto, se estas condições estavam no caderno de encargos e elas são obrigatórias, têm aí a sua resposta. Não há entrada ou saída de cláusulas. O caderno de encargos é o mesmo desde o início do processo de privatização e tem de ser integralmente cumprido em todos os seus termos e condições. Muito obrigado. Relativamente a esta questão, boa tarde, Miguel Figueira, TSF, relativamente a esta questão do reforço da prevenção dos crimes de violência doméstica, é aqui escrito a dada altura que há a intenção de reforçar a intervenção dos órgãos de polícia criminal no sentido de prevenirem este tipo de crimes. Eu gostava de perceber exatamente e em concreto em que é que se irão traduzir este reforço de medidas e esta intervenção da polícia para prevenir este tipo de crimes. Não sei se a senhora Ministra depois quererá acrescentar alguma coisa, mas eu posso, relativamente a isso, posso-lhe referir. Este Governo já encetou, desde 2013, uma ação concertada com as Forças de Segurança, com a celebração de vários protocolos, quer com as Forças de Segurança, quer com as autoridades judiciárias também, de uma formação específica, quer para as Forças de Segurança, quer para os senhores magistrados e magistradas, naturalmente, relativamente a este tipo de crime. Este é um tipo de crime que carece de uma especialização muito grande e uma sensibilização muito grande, quer das autoridades judiciárias, quer das autoridades policiais no seu combate, e esses protocolos têm levado a centenas de ações de formação que têm vindo a ser desenvolvidas, com isso reforçando-se a capacidade de atuação quer das autoridades policiais, quer das autoridades judiciárias no combate a este tipo de criminalidade. Era matéria, no entanto, não estava na lei. Era matéria que decorreu de uma opção deste Governo. A lei, como eu lhe referi, é uma lei já de 2009, que não contemplava este tipo de matérias, mas que foram matérias que foram sendo desenvolvidas por políticas postas em prática por este Governo. O que se pretende agora com esta proposta de lei que mandamos para a Assembleia da República, em muitas das suas partes, pois há umas partes também que são inovatórias, como eu referi na apresentação e como está no comunicado, mas o que se pretende fundamentalmente é consolidar na própria legislação para que este tipo de medidas e de políticas não sejam transitórias e fiquem permanentemente na própria legislação de combate à violência doméstica. Eu lembrava apenas que tem cerca de um ano uma ficha de avaliação de risco em violência doméstica que foi, aliás, elaborada no âmbito do Ministério da Administração Interna. Ora bom, essa ficha de avaliação de risco é um instrumento muito importante para se poder pôr em prática agora uma nova medida prevista nesta alteração legislativa, que é o Plano Individualizado de Segurança, elaborado exatamente em função do nível de risco de reincidência. Este Plano Individualizado de Segurança, que claro agora não é a altura para entrar em detalhes sobre ele, vai permitir uma proteção policial das vítimas mais individualizada e, portanto, mais eficaz. É, portanto, um aspecto